Iago, vamos falar sobre essa carta maravilhosa, a carta aos Hebreus, que ela encontra ali, depois das cartas paulinas. Isso talvez já pode indicar alguma coisa, né? Você vê como é que é? Uma vez eu aprendi com o Vitor Fontana, nosso amigo em comum, eu falava assim, mas me fala um pouquinho mais, Vitor. Por que você acha, tem várias teorias do cânon, né? Aí o Vitor uma vez falou, nunca mais esqueci, tá na ordem de empilhamento. Então você pegava as cartas de Paulo, as maiores você põe mais baixo e as últimas você põe no final ali, que você empilha e fica mais fácil você guardar na caixa ali sagrada dos documentos, no baú e tudo mais. Eu falei, caramba, que gênio, tão simples e tão gênio. E aí eu perguntei isso para ele, eu falei, mas se Hebreus é longo e tá no final, quer dizer que a igreja primitiva já sabia que não era de Paulo ou já colocou? E aí ele, eu preciso dar uma olhada nisso que eu não lembro. Aí não mudou de assunto. Mas que essa carta, ela verdade, é maravilhosa. Mas fala. Sim. A igreja primitiva reconhecia a Epístola aos Hebreus majoritariamente como uma carta paulina, ainda que alguns pais da igreja tivessem dúvidas sobre sua autoria, né? E os motivos de ter dúvida pela autoria são os mais diversos. Pela linguagem da carta, que é muito anormal à linguagem paulina. Você tem a carta não ser uma carta que se apresenta de forma formal, como Paulo sempre o fez. Alguns temas teológicos são tratados de um modo bem diferente da linguagem e do caminho de argumentação que era comum a Paulo. Então, alguns pais da igreja, já muito primitivamente, diziam que é uma carta que provavelmente não vinha de Paulo. Lembra que, uma vez que a carta aos Hebreus não tem uma autoria no próprio texto, crer nela como uma carta de alguém é algo externo ao próprio texto. Você tem, por exemplo, teóricos hoje que vão olhar para a carta de Pedro, para a carta de Paulo, e questionar a autoria. Geralmente são teólogos de linha mais liberal. Agora, uma vez que a carta de Paulo, uma vez que a carta aos Hebreus não tem a autoria declarada no texto sagrado, então a gente pode especular sobre a autoria. E a grande questão é que as pessoas acham que isso é muito importante. É importante saber quem escreveu. Mas, na verdade, uma vez que a carta era de uso corrente entre as igrejas do período primitivo, a gente pode confiar no modo como a igreja primitiva recebeu esse documento, ainda que a autoria não estivesse especificada no documento. Eu recebo muitas perguntas nas minhas caixinhas do Instagram, o pessoal dizendo, Iago, mas se Hebreus não tem autoria, não é? E as pessoas muitos achavam que era de Paulo, significa que ela pode ser retirada do cânon, que o cânon errou, não é? E o critério de canonicidade, como é que fica? Mas o que a gente sabe é que o critério de canonicidade maior, não é? O primeiro critério de canonicidade da igreja primitiva é a inspiração. Era que aquele texto era inspirado. E os modos como eles usavam para receber esses documentos era o fato do documento ser de uso corrente da igreja. Eles receberam de uma fonte primária um documento que eles julgaram apostólico, não ficou registrado a nós quem escreveu e quem a igreja considerava realmente como autor. A gente tem algumas opiniões difusas, a maioria achava que era Paulina, mas veja, essa maioria também estava especulando sobre quem era o autor primário daquela carta. Mas a igreja primitiva recebeu como um documento direto dos apóstolos, né? Então a gente pode receber também da mesma forma. Agora eu tenho uma única certeza sobre a autoria, Marco. Eu tenho uma certeza. A minha única certeza é que não foi escrito por qualquer outro autor bíblico, né? Não acho que foi Paulo, não acho que foi Pedro, não acho que foi ninguém. Assim, foi escrito por alguém, obviamente, mas não acho que foi escrito por qualquer outro autor do Novo Testamento. A linguagem, o vocabulário, a sintaxe, o tipo de grego, até o tipo de argumentação não combina com nenhum outro autor do Novo Testamento. Então, não sei quem escreveu, mas eu sei quem não escreveu, né? E eu não acredito que tenha sido qualquer outro autor do Novo Testamento. Né? Paulo pode escrever coisas diferentes nas suas cartas, usar linguagem diferente nas cartas, mas o tipo de texto que a gente tem em Hebreus é muito próprio, é muito particular, o que faz com que ele seja um ponto fora da curva de muito do que é o texto do Novo Testamento. Ali na Hebreus, a gente pode concluir que é da patotinha de Paulo, talvez um dos discípulos ali que pelo menos tinha contato com um dos maiores discípulos de Paulo, que é Timóteo. Por outro lado,
a teologia hoje ela é colocada mais para o lado joanino, seria isso? Ela não é tão paulino. Ele parece mais tipo de linha se fosse falar de teologia bíblica, ou nenhuma, você acha? Eu acho que Hebreus é muito particular. Ele tem alguns pontos que lembram teologia paulina, principalmente. Se a gente fosse relacioná-lo com um personagem do Novo Testamento, certamente seria a figura de Paulo, por causa dos temas que são tratados, principalmente o modo como se lida com a antiga aliança. Existe talvez alguns ecos com 1ª e 2ª Coríntios, existe alguns ecos com Romanos, mas algo bem distante, assim, em termos de linguagem de apresentação, o que faz crer que o autor da Epístola aos Hebreus ou tinha contato com Paulo, ou tinha contato com alguma fonte comum a Paulo, mas que era independente o bastante para escrever um texto que não tivesse característica de pena paulina. Mas você tem, né, quando ele fala ali sobre a lei, sobre o antigo pacto, sobre a antiga aliança, lembra muito e condiz muito com Paulo. Ele tem mais temas comuns com Paulo do que com qualquer outro escritor do Novo Testamento. Mas bem, Paulo escreveu muito mais, tem muito mais acervo paulino para a gente comparar. Então faz com que pareça, né, e seja muito fácil a gente achar ecos nas cartas de Paulo. Eu chutaria que seria um texto de alguém que teve muito contato com o próprio apóstolo. Mas eu já ouvi de um dos exegetas, eu não sei se foi Bernard Shaw, agora eu não lembro mais, que eles falavam que a figura do Cordeiro Pascual, comparando com Jesus, não era paulina, era muito joanina e de Hebreus. E Paulo tinha uma outra figura do sacrifício, porque são muitos sacrifícios, né? Mas é interessante ver essa discussão de linha, porque no final das contas, o importante da gente entender do autor é o que o próprio texto traz para a gente. A gente sabe que é um grande conhecedor, não só da língua hebraica, no sentido ali, o cara está dialogando o tempo todo, mas também um tipo, quase que dá a impressão que é um sacerdote escrever, né? Alguém que conhece os sacrifícios, as cerimônias, a história ali. Então, assim, é interessante quando você vai ler, porque a gente vai buscar o que é esse autor pelo próprio texto, vai nos trazendo também da onde é, e tem muita gente que gosta de tentar posicionar o texto em algum período ou alguma região, se é mais da Galileia ali, mais para o sul, ou se é um texto mais ali de alguém de Jerusalém, como Tiago era, alguém mais ali do polo. É interessante. Mas continuando. Tá, vamos continuar, vai. Certo. O autor aos Hebreus ele tem um tipo de texto muito erudito. O grego de Hebreus, na minha opinião, é um dos gregos mais elevados de todo o Novo Testamento, o que faz crer que o autor é uma pessoa de estudo, né? Talvez tenha sido alguém de treinamento formal na cultura judaica, talvez alguém que veio, né, de um tipo de treinamento mais desde a infância. Por isso algumas pessoas falam de Apolo, né, alguém que foi ensinado e perito na cultura judaica. Mas, bom, no fim das contas, isso importa muito pouco, né? O que importa é a gente entender a linguagem do autor, entender o texto, ver o que é que o texto diz propriamente e encontrar o significado próprio dele. A hermenêutica nos ajuda muito, os processos culturais sempre são úteis, mas, no fim das contas, o texto fala com autoridade e podemos encontrar uma boa compreensão do texto através daquilo que ele próprio fala. Eu gosto muito do que o Van Hooser diz, que o texto é um baú de tesouros, né? Ele é um poço, um mar de significados de onde a gente retira essas informações. A gente pode encontrar muito, entender muito da própria Epístola aos Hebreus a partir do seu próprio texto. É maravilhoso. Você tinha uma coisa para falar a mais, que eu tinha falado que o autor, a gente só podia pegar informações da carta. Que, aliás, eu gosto sempre de falar, vai parecer meio óbvio, Iago, mas eu gosto de fazer essas coisas porque eu tenho alunos que se converteram esse ano e estão com o primeiro contato com a Bíblia, e tem gente metida a teólogo aqui. Então, assim, como uma a coisa gente, só. né? Hã? Como nós dois. Isso. Então, uma das coisas saudáveis é que quando, para tudo, até mesmo, por exemplo, carta de Tiago. A gente não sabe que Tiago é esse. Esse é o Tiago, irmão de Jesus? Se é um outro Tiago, qual discípulo? A gente sabe que é Tiago, servo do Senhor. Então, o melhor que a gente pode, em vez de ficar pegando na tradição quem é ele e tentar emendar, a gente
descobri ele pelo que o texto diz. Evangelho de Marcos. Que Marcos é esse? A gente costuma emendar com João Marcos ali, com Jesus, mas isso o texto não diz claramente. Aquele João Marcos é o que escreveu. O melhor que a gente pega é o Evangelho de Marcos e ver quem é esse autor, o que ele o texto traz para gente. Então, a maior autoridade de alguém que vai interpretar é o texto, não é a tradição eclesiástica, não é os elementos externos, é o texto. E é isso que eu e o Iago estamos tentando discutir um pouco sobre o autor de Hebreus pelo próprio texto de Hebreus. Você ia falar mais uma coisa aí. Eu acho que eu falei, o pessoal deve ter ouvido aí. Mas eu quero ouvir, eu não lembro mais. Tá bom, tudo bem. Você tinha falado que você tinha certeza que não era o outro, pela forma escrita é bem diferente. Eu tenho que confessar, minhas línguas originais não são tão fortes para eu chegar nesse tipo de comparação, mas tudo que eu leio diz a mesma coisa sobre isso, sobre o quão rebuscado é o texto de Hebreus e que é quase incomparável com outros. Agora, deixa eu falar uma segunda... Cara, eu demoro para fazer exegese de Hebreus, que tem muita... que a gente chama de apax legomena, né? São palavras que só ele usa, ninguém mais usa, é bem dificilzinho. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!